Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 9, verso 18, até o verso de número 34. É o texto da nossa meditação dessa noite. Mateus capítulo 9, verso 18, até o verso de número 34. Diz assim, irmãos, o texto das Escrituras. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos, de que a ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, Deus de amor e de misericórdia, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e suplicamos, ó Deus, a Sua graça e o Seu favor sobre nós. Pedimos, ó Senhor, que o Senhor seja gracioso conosco e nos dê, ó Deus bendito, o entendimento da Sua palavra. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores e que a Sua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração para nos quebrantar e para nos consolar. E oramos, ó Deus, para que, diante da Sua palavra, portanto, ó Deus, sejamos tanto quebrantados, quebrados de fato, ó Deus, e consolados. Quebrados, ó Deus, em nosso orgulho e soberba, em nosso farisaísmo religioso ou hipocrisia religiosa. Mas consolados, ó Deus, diante das angústias que nos cercam. Que sejamos, portanto, ó Deus, pela Sua palavra,
alcançados de maneira eficaz, através da aplicação dela, pelo Teu Santo Espírito, em nosso coração. Seja conosco, ó Deus bendito, é o que nós te pedimos. Em nome do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, final do texto que nós lemos na semana passada, nós lemos até o versículo de número 17. Nós vimos que houve um confronto de Jesus com alguns homens. No final do texto do capítulo 9 que lemos na semana passada, teve ali o seu início no versículo de número 14. Nós vimos que houve um confronto de Jesus com alguns discípulos de João. Basicamente, não apenas os discípulos de João, mas também alguns fariseus estavam questionando a Jesus acerca do motivo pelo qual não só Jesus, mas também os seus discípulos não jejuavam. É interessante, inclusive, pensar no motivo ou no momento em que esse questionamento surge. Isso porque, anteriormente ao questionamento, Jesus estava com alguns discípulos comendo na casa de Mateus, que era um publicano, um homem judeu que cobrava impostos do seu próprio povo em favor do Império Romano. Junto de Mateus e em sua própria casa, Jesus comia ali com alguns publicanos e também com pecadores, o que causou algum alvoroço por parte dos fariseus. E logo em seguida, nós vemos ali os discípulos de João perguntando para Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. Já que os discípulos de João e os fariseus jejuavam, eles esperavam então que Jesus e seus discípulos jejuavam. E Jesus vai mostrar para eles que aquele não era um momento para jejum. Isso porque o noivo estava presente. E que a presença do noivo era, portanto, um momento de alegria. E isso Jesus afirma diante de uma afirmação ou num contexto onde a sua afirmação ela tem características messiânicas. Ou seja, Jesus ele está fazendo uma afirmação a seu respeito que traz um cumprimento acerca das profecias do Antigo Testamento. Mas o que nos chama a atenção é que, logo depois do questionamento dos discípulos de João e também dos fariseus, que eram homens extremamente legalistas em relação ao cumprimento da lei do judaísmo, no versículo de número 18, vai surgir um homem que aparentemente tem uma angústia muito grande em seu coração. E esse homem ele vai buscar em Jesus a solução para um grande problema seu. O que nos chama a atenção, irmãos, é que este homem, ele era um judeu. Eu vou pedir para o Tiago passar para mim, Tiago, o passador, ele não está funcionando. Isso, obrigado. Esse homem, ele era um judeu. O texto diz assim, enquanto essas coisas lhes dizia, ou seja, fazendo referência ao momento em que Jesus teve esse encontro com os discípulos de João e também com os fariseus, e onde estes o questionavam acerca do jejum e Jesus os respondia, o texto vai nos mostrar que um homem se aproxima de Jesus. Este homem, se nós olharmos para o texto de Marcos, no capítulo 5, e também em Lucas, no capítulo de número 8, o texto vai dizer que esse homem se chama Jairo. O texto em Mateus diz que ele era um chefe, muito provavelmente um chefe de sinagoga, alguém que tinha certas responsabilidades, inclusive de instrução, e que tinha também autoridade, mas que reconhece a autoridade em Jesus, e muito provável por conta das coisas que estava ouvindo acerca de Jesus, e talvez até mesmo por causa das coisas que havia presenciado acerca do ministério de Jesus. E o texto diz que esse homem, sendo um judeu, chefe de sinagoga,
mostrando aqui uma postura diferente daqueles religiosos que anteriormente estavam questionando a Jesus, não só porque Jesus estava comendo com pecadores, mas porque Jesus não estava jejuando, ou porque os seus discípulos não estavam jejuando. O texto nos mostra, por parte deste homem, uma atitude humilde. E o texto descreve este homem como se aproximando de Jesus e o adorando. É interessante notar a expressão que o texto usa nessa passagem. É importante entender que, embora a tradução em português ela descreva aqui um ato que denote culto, na verdade, irmãos, aquilo que esse homem faz não tem necessariamente uma conotação de louvor ou de culto, como se esse homem de fato reconhecesse a divindade de Jesus. Nós podemos entender que ele tinha uma compreensão, talvez parcial, acerca do poder de Jesus para realizar algo em seu favor, mas não que ele tivesse um conhecimento pleno acerca da sua identidade, ao ponto de prestar-lhe de fato culto. No entanto, a sua atitude denota respeito, denota humildade. E isso é extremamente interessante quando parte de um homem que era reverenciado, quando parte de um homem que era alguém que tinha autoridade. E aquele que tinha autoridade agora se prostra diante de alguém que ele reconhece ter maior autoridade do que ele. Então, reconhecendo ele ou não a verdadeira identidade de Jesus, o que esse homem reconhece aqui é que Jesus tinha maior autoridade do que ele. E o que ele pede para Jesus é algo que ninguém poderia fazer por ele. Nem mesmo ele, sendo um chefe de sinagoga, ou um mestre da lei, ou alguém responsável pela instrução e pela condução do povo no relacionamento com Deus. Nenhum líder religioso teria autoridade para fazer aquilo que aquele homem agora pede para Jesus. E aquele homem vai se colocar diante de Jesus e vai pedir em favor da sua filha. Em Marcos, o texto descreve que aquele homem pede por sua filha que estava muito doente. Em Mateus, o texto nos mostra que quando ele se aproxima de Jesus, a sua filha, na verdade, já havia falecido. É interessante pensar que em Mateus o texto já descreve a situação extrema de enfermidade da menina quando esse chefe de sinagoga se aproxima de Jesus. Mas o fato é que esse homem ele vai reconhecer que Jesus era alguém que tinha maior autoridade do que ele, e ele vai pedir a Cristo que haja em seu favor. Dom Carson, comentando esse texto, ele faz um comentário interessante em relação à fé deste homem, fazendo um paralelo com a fé do centurião, que é relatada no texto do capítulo de número 8. No capítulo de número 8, no versículo 5, quando o centurião ele intercede por um criado seu, ele vai até Jesus e clama em favor de um seu criado, e ele vai dizer para Jesus assim: olha, você não precisa nem mesmo me acompanhar. Na verdade, você pode simplesmente determinar e ele vai ser curado. E é interessante que aquele centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus, e ele vai dizer assim: olha, eu sei disso, porque eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E quando eu digo a eles, façam isso, eles fazem. Da mesma forma, eu sei que se você disser, faça isso, isso vai acontecer. Dom Carson vai dizer, a fé do centurião era maior do que a fé de Jairo, a fé do chefe da sinagoga.
Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é que independente do grau de fé de Jairo, Jesus vai atender a sua necessidade. O versículo de número 9 nos mostra que Jesus, então, ele se levanta e ele se dispõe a segui-lo. Isso é muito interessante, principalmente porque nós temos a plena consciência, irmãos, de que há pessoas que têm mais fé do que outras. E quando o próprio Jesus exige de nós fé como único meio de obtermos a salvação que ele providencia através do seu sacrifício, ele não diz, tendes fé em tal nível, mas ele diz, tendes fé. E isso traz para nós consolo e conforto, porque se Jesus exigisse de nós um nível muito elevado de fé, talvez nenhum de nós pudesse atender a esse requisito. Mas quando nós percebemos que Deus é gracioso para conosco, e Ele é benevolente, reconhecendo inclusive a fragilidade da nossa fé, e se dispondo em nos socorrer, mesmo que sejamos tão frágeis em nossa fé, isso traz esperança e consolo para o nosso coração, diante da fragilidade da fé que há em nós. Portanto, ainda que a nossa fé não seja do tamanho da fé do centurião, ou sequer do tamanho da fé de Jairo, o texto nos mostra que o Senhor é aquele que se dispõe a nos socorrer por causa da sua benevolência, e não por causa do tamanho da nossa fé. Obviamente que ele requer fé de nós, e o que nós vamos perceber ao longo do texto é que o que é evidenciado em toda a passagem é que, embora uns possam ter mais ou menos fé do que outros nesse texto, o texto vai mostrar explicitamente que todos tinham fé. Agora, mesmo que Jairo não tivesse fé, tal qual o centurião, ele tinha fé, inclusive, que Jesus pudesse ressuscitar a sua filha. Essa não é uma fé tão pequena assim. Embora talvez ele não tivesse uma fé semelhante à do centurião, mas a fé de Jairo não era uma fé tão pequena assim. Mas o fato é que ele reconhece em Jesus aquele que pode, de fato, socorrê-lo em suas necessidades, ou que pode acudi-lo diante da sua necessidade. O texto, irmãos, continua, e agora, mais especificamente, a partir do versículo de número 20, e começa a descrever aqui uma situação diferente. O versículo 18 e o versículo de número 19, eles descrevem para nós aqui uma situação de grande angústia de Jairo, desse chefe de sinagoga que estava com a filha extremamente enferma. No verso 18, Jairo diz a Jesus que sua filha, inclusive, tinha morrido. Ele estava desesperado. Basicamente, é essa a sua angústia. Mas o texto nos mostra, no versículo 20, que há uma mulher que se encontra numa situação de tamanho desespero. Não podemos dizer aqui, irmãos, se era uma situação mais ou menos desesperadora do que a relatada anteriormente no texto. Eu acho que é interessante nós considerarmos algo que é comum nós percebermos, que é algo comum na vida das pessoas. Ou seja, é difícil a gente dizer quem sofre mais ou quem tem o maior problema. Até porque só quem vive determinados problemas é que sabe o tamanho do sofrimento que aquilo lhe causa, ou o tamanho da dimensão que aquilo tem para você. Agora, a questão é que o texto descreve para nós aqui situações extremas e que causavam, de fato, angústias terríveis. A iminência da morte de um filho, e agora o texto narra aqui uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos.
E o que é interessante, irmãos, é que quando o texto narra a enfermidade dessa mulher, nós precisamos considerar o contexto cultural no qual essa mulher estava inserida. Essa mulher, ela padecia não só de uma enfermidade física, mas também de uma exclusão social, cerimonial e religiosa. Isso porque, naquele contexto, ela estava impura. No Antigo Testamento, as mulheres, no seu período menstrual, elas sequer poderiam ser tocadas pelos seus maridos. Isso porque, se fossem tocadas, o marido seria contaminado e, assim, não poderia participar das cerimônias religiosas. Dessa forma, uma mulher que estava há 12 anos sangrando ou em hemorragia, ela estava permanentemente contaminada ou permanentemente impura, portanto, permanentemente excluída da sociedade e permanentemente excluída, inclusive, da própria sinagoga ou excluída das próprias atividades de culto, excluídas das cerimônias religiosas. Mas o que o texto nos mostra aqui, chamando a nossa atenção também, é que, tanto quanto Jairo, essa mulher se aproxima de Jesus. E ela vê em Jesus também alguém que lhe poderia socorrer diante da sua miséria, diante do seu desespero, diante da sua angústia. A afirmação da mulher no versículo de número 21 é: se eu apenas tocar as suas vestes, eu posso ser curada. Há alguém que diz, irmãos, que a fé daquela mulher, em algum aspecto, ela estava até mesmo misturada com uma espécie de misticismo, onde em algum aspecto ela acreditava que talvez houvesse poder de fato nas vestes de Jesus de alguma forma. Mas o texto vai nos mostrar que quando ela então se aproxima de Jesus e ela o toca, ela é então imediatamente curada. Na verdade, sem a necessidade de superstição, mas a eficácia está na sua própria fé. Ela foi curada não por causa de superstição alguma, mas curada, de fato, porque creu. Creu naquele que, de fato, pôde providenciar-lhe a cura para a sua própria enfermidade. O texto nos mostra, irmãos, que Jesus mesmo se dirige àquela mulher e ele vai dizer a ela: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. O texto nos mostra, então, que aquela mulher que já há 12 anos padecia de uma enfermidade terrível, quando ela se aproxima de Jesus, e ela então toca em Jesus, buscando tocá-lo, buscando se aproximar de Jesus, crendo que no encontro com Cristo ela poderia ter a sua causa, ela poderia ter a sua necessidade atendida, ela de fato é socorrida, ela de fato tem a sua situação transformada, ou seja, uma situação de desespero é transformada agora numa situação onde há esperança. Isso porque ela creu, assim como Jairo no início do texto. O texto vai mostrar, então, a sequência da passagem, agora, a partir do versículo de número 23, que na sequência do encontro de Jesus com essa mulher, Jesus chega, então, na casa de Jairo, na casa do chefe da sinagoga. O que é interessante é que quando ele chega naquela casa, ele se depara ali já com os tocadores de flauta, o que era costume naquele contexto, nos funerais, era contratado para tocar nos funerais os flautistas, assim como as próprias carpideiras, o que, inclusive, no nosso próprio país, não nos é estranho.
em alguns cantões, isso ainda não é incomum. Você tem algumas mulheres que vão até os funerais e elas são ou contratadas ou é culturalmente conhecido em algumas cidades, mulheres que talvez até não tenham familiaridade com determinadas famílias, mas elas vão até os funerais para chorar. E aí o texto nos mostra que quando Jesus chega naquela casa, ele vai despedir as pessoas que estão ali, e há uma ordem de Jesus àquelas pessoas, quando ele diz assim: retirai-vos, a menina não está morta, mas ela dorme. É interessante, irmãos, que diferente de Jairo e diferente da mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, as pessoas que estavam naquele contexto, elas riem de Jesus. Talvez alguns porque acreditavam que Jesus tinha chegado tarde demais, porque talvez se ele tivesse chegado um pouco antes, tivesse chance dele fazer alguma coisa. Ou alguns talvez porque demonstrassem de fato uma incredulidade de que Jesus pudesse fazer qualquer coisa, seja em que momento fosse em que ele chegasse ali. Fosse num momento anterior à morte da menina, ou mesmo no momento da morte da menina. Mas Jesus então despede as pessoas que estão ali. Em Marcos o texto registra que ele deixa naquela casa apenas algumas testemunhas que testificariam a respeito daquilo que ele iria realizar. E aí o texto nos diz que então Jesus ele vai tomar a menina pela mão. Pela segunda vez, algo que nos chama a atenção aqui em relação aos ritos de purificação ou contaminação que eram conhecidos no contexto da religião judaica. Naquele contexto onde as mulheres eram ou tidas por impuras no período do seu sangramento, não apenas os homens não poderiam tocá-las, bem como elas não poderiam tocar ninguém. É interessante que quando a mulher toca Jesus, ao invés de contaminar Jesus, segundo o contexto religioso judaico, o que acontece é o inverso. Jesus purifica a mulher no momento em que ela o toca. E aqui, no momento em que, culturalmente, Jesus não poderia tocar um morto, porque assim ele seria contaminado cerimonialmente, o texto vai dizer que ele pega a menina pela mão e ele então a levanta. Jesus, tomando a menina pela mão, ele vai levantá-la, ele vai ressuscitá-la. É interessante que Jesus ele não é contaminado no momento em que ele toma a menina que já estava morta, mas ele devolve a vida àquela que já estava morta no momento em que ele a toca. Algo que não podia acontecer, Jesus tocar aquela menina. Mas quando ele toca, ao invés de ser contaminado, ele devolve a vida àquela menina. E nesses dois momentos, tanto no relato da filha de Jairo, tanto no momento onde a passagem descreve a cura da mulher que sofria já há 12 anos, o texto nos mostra aqui que por causa da presença de Jesus, há esperança em meio ao desespero. Jesus devolveu esperança àquelas pessoas que já estavam em angústia plena por causa de situações que não poderiam ser revertidas por quem quer que fosse. Mas a passagem continua, irmãos. Tiago, por favor, passe para nós. E há algo também que nos chama a atenção aqui, do verso 27 até o verso de número 31. E esses acontecimentos, nós podemos entender que eles fazem parte de um contexto que tem um propósito, obviamente, muito maior, irmãos, do que simplesmente relatar os milagres que Jesus fez. É claro que quando nós olhamos para os milagres, é claro que nós
quando olhamos para a misericórdia de Jesus em relação àqueles que estavam sofrendo. É claro que quando nós olhamos para a esperança que Jesus devolveu para aquelas pessoas que estavam em desespero, nós somos de fato aquecidos em nosso coração, porque sabemos que nele nós também podemos encontrar esperança e conforto diante das adversidades e diante da angústia que pode nos sobrevir em algum momento da vida. Mas é muito importante nós entendermos que quando esses textos eles narram esses acontecimentos, eles têm um propósito muito maior do que mostrar a cura pela cura, ou o milagre pelo milagre. Mas é muito importante nós entendermos essa sequência de milagres, essa sequência de curas, dentro de um contexto maior. E quando nós analisamos o texto que vem a seguir, a partir do versículo de número 27, é muito interessante nós considerarmos o texto de Isaías, no capítulo 35, verso 5, verso 6, onde naquele texto que faz uma referência a um período messiânico, ou seja, Isaías capítulo 35 é uma profecia acerca do Messias, que diz que no tempo do Messias, os cegos veriam, os mudos falariam, os mortos ressuscitariam. E agora, no momento em que esses sinais e milagres acontecem, e a notícia acerca dos grandes feitos de Jesus estão tomando conta de toda a região, nós podemos perceber, e é muito interessante, e perceber que, de maneira didática, nós podemos afirmar que até mesmo cegos podem ver quem Jesus é. Ao ponto de que esses homens que agora contemplam Jesus, embora cegos, eles podem, quando se aproximam de Jesus, clamar a Cristo, conscientes da sua messianidade. Eles não podem ver com os olhos físicos, mas porque eles têm uma consciência acerca das coisas que estão acontecendo, eles sabem que aquele que está diante deles é o Messias prometido no Antigo Testamento. Quando os mortos começam a ressuscitar, quando os mudos começam a falar, quando os coxos começam a andar, quando os doentes começam a ser curados, aqueles cegos, eles entendem, eles veem que aquele Jesus de quem se fala é o Messias prometido no Antigo Testamento. E é por isso que agora, quando eles se dirigem a Jesus, eles vão se referir a ele como filho de Davi, que é uma expressão do Antigo Testamento que faz referência ao Messias. Quando eles, então, se dirigem a Cristo como filho de Davi, eles estão declarando que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ou seja, esses cegos que não podiam ver com os olhos físicos, eles haviam compreendido quem de fato Jesus era. De fato, para esses homens, Jesus era muito mais do que um mestre. Para esses homens que não podiam ver com os olhos, Jesus era muito mais do que um curandeiro. Para esses homens que não podiam ver, Jesus era muito mais do que um revolucionário. Mas Jesus era o Messias, era Deus presente no meio do seu povo. E é por isso que quando eles se dirigem a Cristo, eles vão se dirigir a Ele clamando por compaixão. E eles dizem assim: tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. E, irmãos, quando Jesus então os recebe em casa, não se sabe se na sua própria casa ou na casa de Mateus, o texto vai dizer que Jesus vira para aqueles homens e diz assim: olha, vocês creem mesmo? Vocês creem que eu posso fazer isso por vocês? E aqueles homens vão dizer: nós cremos. Nós cremos. E de maneira então misericordiosa, Jesus
toca os seus olhos e lhes diz: faça-se conforme a vossa fé. O que é importante nós entendermos é que Jesus não está dizendo aqui, faça-se conforme a proporção da sua fé. Mas a ideia é, faça-se, ou seja, uma vez que vocês creem. A ideia é, vocês creem, então que assim seja. A ideia não é que aconteça na proporção da fé de vocês, como se a fé deles fosse frágil, eles voltassem a ver, mas com miopia, né? Precisando de óculos ou alguma coisa assim. Mas eles creram, e Jesus reestabeleceu a vista deles, demonstrando assim a sua compaixão e a sua misericórdia por eles. Assim como demonstrou a sua compaixão e a sua misericórdia por Jairo e sua filha, e por aquela mulher que padecia já há 12 anos. Irmãos, há mais um texto nessa passagem. Tiago, por favor, passe para nós, que também é muito impactante, que é um momento em que agora é trazido à presença de Jesus um homem que estava possesso de um espírito maligno. O texto nos diz que esse homem era um homem mudo e ele estava endemoniado. A ideia, muito provavelmente, é de que a deficiência desse homem ela era causada por causa da possessão da qual ele sofria, da qual ele era vítima. E o texto vai nos mostrar aqui que, em uma demonstração de autoridade, Jesus expulsa o demônio daquele homem, e quando expulsa o demônio daquele homem volta a falar. Mais uma vez demonstrando misericórdia em relação àquele que padecia de algo extremamente terrível, que era uma mazela espiritual, muito mais do que um problema físico. Mas o que chama a nossa atenção nesse texto é não só a autoridade de Jesus para expulsar o demônio daquele homem, mas a dureza do coração daqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o povo na caminhada com Deus, que eram os fariseus, os líderes judaicos do primeiro século. E quando eles veem Jesus expulsando o demônio daquele homem, o texto vai dizer que a afirmação deles foi: ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. No capítulo de número 12, esses homens vão repetir essa injúria e blasfêmia. E eles vão fazer a mesma afirmação, dizendo que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E então Jesus, respondendo a esses homens, vai dizer: se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nós não vamos entrar aqui, irmãos, em detalhes acerca da continuação da resposta de Jesus aos fariseus, quando ele responde à blasfêmia em si, ou até mesmo em que consiste o pecado que eles cometem quando afirmam que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de demônios. Mas quero chamar a atenção aqui para as palavras de Jesus no versículo de número 28 do capítulo 12, quando ele diz que se expulsa demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para esses versos finais do texto, ou seja, verso 32 e verso 34, o que nós estamos vendo aqui é que, mais uma vez, esses versículos são um testemunho acerca da inauguração do reino messiânico e de que Cristo Jesus é o rei deste reino e que ele veio
para inaugurar este reino, sendo ele a figura central deste reino, o Messias prometido no Antigo Testamento. Don Carson vai dizer que os milagres realizados aqui, eles são as credenciais messiânicas, que nesta sessão são agrupadas como evidências acerca da identidade de Jesus como Messias. Inclusive, o próprio Jesus argumentando com João Batista acerca da sua messianidade, vai dizer em resposta ao questionamento de João, da seguinte maneira: então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Isso mesmo, irmãos. Na verdade, o texto é João 11, Mateus 11, a partir do versículo de número 4. Isso porque no versículo de número 2, o texto nos mostra que João Batista estava preso no cárcere, e ele manda ali alguns discípulos perguntarem a Jesus se Jesus era mesmo aquele que havia de vir, ou se eles deveriam esperar outro. E então no versículo 4, Jesus vai responder assim: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esses versos, portanto, irmãos, que nós lemos, eles têm, sobretudo, o propósito de apontar para a identidade de Jesus. Muito mais, inclusive, do que mostrar que Jesus é quem tem poder para fazer esse ou aquele milagre. O texto tem o propósito de mostrar que Jesus é o Messias, e como Messias é aquele que veio com o propósito de nos perdoar dos nossos pecados por meio de um sacrifício substitutivo realizado na cruz do Calvário. É isso que o texto nos mostra, irmãos, quando narra de maneira agrupada essa sequência de milagres que Jesus realiza nessa passagem. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, há, claro, algumas aplicações que são extremamente pertinentes e que nós podemos fazer à luz desse texto. A primeira delas, irmãos, que eu gostaria de considerar é o fato de que Jesus, ele, assim como nós vimos nos textos anteriores, ele veio para os que precisam, e ele tinha compaixão deles. Ou seja, nos versos anteriores, quando os fariseus questionaram Jesus sobre por que ele estava comendo com pecadores e publicanos, Jesus vai dizer assim: olha, eu vim para os doentes. Isso porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus reafirma isso no momento em que ele se identifica e demonstra compaixão por pessoas que padeciam de misérias, não apenas físicas, mas espirituais, no texto que nós acabamos de ler. Essa passagem, ela mostra para nós a empatia de Jesus com aqueles que sofrem, a empatia de Jesus com aqueles que padecem das mais diversas adversidades. Esse é um texto que mostra para nós que Jesus não é indiferente em momento algum ao nosso sofrimento. Ele se compadece de nós. O texto das Escrituras, falando a respeito, inclusive, da empatia e da identificação de Jesus com o pecador, vai dizer: homem de dores,
que sabe o que é padecer. E não há, irmãos, religião alguma que descreva um Deus que se fez homem e que se identificou com o homem, tal qual o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, que tendo assumido forma humana, padeceu todas as limitações humanas e sofreu as mais terríveis dores na cruz do Calvário. É por isso que a palavra de Deus diz, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Por isso que quando as Escrituras registram o próprio Senhor Jesus dizendo assim, tome a sua cruz e me siga, mostrando que ali Jesus nos chama a sofrer pelo Evangelho, Ele não está nos chamando a fazer algo que Ele mesmo não fez, mas Ele nos chama a fazer algo que Ele fez primeiro. E nesse sentido, nós somos encorajados na caminhada cristã, na certeza de que aquele a quem nós servimos se identifica com as nossas dores. É por isso que há uma incoerência muito grande quando aqueles que se dizem cristãos diante do sofrimento abandonam o Evangelho. Isso porque se algo que faz parte da vida cristã é o sofrimento, se algo que faz parte da vida com Deus é a dor e a luta. É isso que significa tomar a cruz. E se você tem uma perspectiva diferente de fé a respeito disso, eu lamento te informar, mas você está enganado. Mas eu quero dizer para você que há tempo de mudar. E isso porque, se a nossa fé for uma fé diferente desta, nós, em um momento ou outro, inevitavelmente, nós iremos nos frustrar. Portanto, nós devemos encontrar consolo e esperança na certeza de que o Senhor a quem nós servimos, Ele se identifica conosco, sofrendo primeiro. Ele é quem sofreu primeiro. Ele é quem padeceu primeiro. Ele é quem foi humilhado. Ele é quem foi fustigado primeiro. E ele demonstra a sua empatia e a sua misericórdia, não apenas quando cura as pessoas no texto bíblico, mas, sobretudo, quando é crucificado voluntariamente na cruz do Calvário. E como o próprio texto da Bíblia diz, é levado como ovelha muda ao matadouro, sem espernear e sem titubear. Ele voluntariamente se entrega nas mãos dos seus algozes, se identificando e demonstrando empatia conosco, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Portanto, nos momentos de luta, nos momentos de angústia pelos quais nós passamos, devemos olhar para a cruz de Cristo e devemos encontrar nele esperança pelo fato de ter Cristo se compadecido e se identificado conosco, sofrendo conosco à semelhança dos nossos sofrimentos. Mas há algo, irmãos, que eu gostaria também de chamar a atenção aqui, e desmistificando a ideia de que os milagres que o texto das Escrituras eles narram tem o propósito de apresentar uma espécie de regra normativa. Ou seja, é aquela ideia de que todo milagre que é narrado nas Escrituras tem por objetivo apresentar Deus como sendo obrigado a repeti-los na história, tal qual ele fez num determinado momento no passado. Ou seja, quando nós olhamos o relato do texto do Evangelho de Mateus, como vimos aqui, alguns pregadores, de maneira leviana ou às vezes enganados, dizem que nós poderemos, se tivermos fé, desfrutar dos mesmos milagres que esses homens fizeram, desfrutaram, como se Deus estivesse obrigado a repeti-los nos momentos da história. Mas nós precisamos entender, irmãos, que esses textos, eles não têm esse propósito. Não têm o propósito de apresentar
esses milagres como sendo normativos para a vida da igreja, ou seja, milagres que vão acontecer na história da igreja em todos os momentos. Eu não estou dizendo que Deus não tenha poder para fazer o que Ele bem quiser no momento em que Ele bem quiser. Mas nós precisamos olhar para essa passagem e entender que ela tem um propósito específico. E o propósito específico dessa passagem, irmãos, é apontar para Cristo como o Messias. E se esses milagres que Jesus realizou aqui, eles cumpriram cabalmente com esse propósito, nós precisamos entender que já não há necessidade alguma de que eles sejam repetidos. Portanto, ainda que nós possamos passar por sofrimentos semelhantes, para que Deus continue sendo Deus, esses milagres eles não precisam se repetir, porque o propósito pelo qual o Senhor Jesus os realizou e o escritor os registrou já se cumpriu de maneira plena. Se o propósito é apontar para a identidade de Jesus, então já não há necessidade de que esses milagres se repitam. No entanto, irmãos, quando nós, à luz dos milagres que Jesus realizou nesse texto, entendemos que Ele é, de fato, o Messias, embora nós possamos entender que talvez não desfrutaremos dos mesmos milagres que esses homens desfrutaram, ainda assim nós podemos encontrar conforto e consolo em algo muito maior do que benefícios físicos e materiais que nós podemos usufruir ou desfrutar da parte de Deus. Deus ele pode, na sua soberania, realizar milagres e curas físicas. Mas isso é muito pouco perto daquilo que Jesus de fato veio fazer. As curas, os milagres que Jesus fez eram realizações extremamente pequenas e periféricas perto da sua grande tarefa, da sua grande missão. E a missão de Jesus era morrer na cruz por pecadores como nós, para que por meio da sua morte e ressurreição, nós fôssemos libertos de uma mazela muito maior do que qualquer mazela física ou material, mas da maior de todas, que é espiritual, que é a escravidão do pecado e a condenação por causa dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, nós somos libertos da condenação pelos pecados que nós cometemos e da escravidão ao pecado, da qual nós somos herdeiros. E ainda, irmãos, que nós possamos desfrutar ou gozar de qualquer bem material ou de qualquer plenitude física ou até mesmo emocional, o que nós mais precisamos é de perdão de pecados. E isso Jesus faz por nós. É isso que Cristo veio fazer por nós, perdoar os nossos pecados, nos livrar de uma condenação eterna, nos livrar do inferno. E se nós, em algum momento, podemos achar que a morte física é uma situação de tormento, a morte espiritual e eterna é algo que nos traz um desespero maior ainda. É uma sentença e um prejuízo ainda maior do que morte física ou prejuízos materiais e financeiros. Mas nós, que por causa dos nossos pecados estamos fadados à condenação, se nós crermos em Cristo Jesus, como esses homens e mulheres creram, não como alguém
que poderia fazer algum tipo de cura ou milagre, ou crer em Jesus como um mero curandeiro ou milagreiro, mas crer em Cristo como o Messias, como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós que por causa dos nossos pecados estamos fadados ao desespero, poderemos então encontrar consolo e conforto e esperança naquele que é de fato o Messias. Não quero diminuir, irmãos, os benefícios que a certeza da herança eterna e da salvação espiritual que nós temos em Cristo traz para nós ainda nesta vida. Jamais. Porque se o nosso maior bem ele é espiritual, que é a salvação da nossa alma em Cristo Jesus, a salvação da nossa alma em Cristo Jesus traz para nós uma paz que, mesmo as situações mais adversas pelas quais nós possamos passar nesta vida, não pode tirar de nós. Portanto, mesmo que estejamos vivendo situações terríveis, a paz que nós temos em Cristo, pela certeza de que nele nós somos reconciliados com Deus e temos o perdão dos nossos pecados, é uma paz que nos traz conforto e consolo, mesmo diante das dificuldades e das adversidades que nós possamos enfrentar nesta vida, sejam elas quaisquer que forem. Mas essa paz nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. No entanto, o que nós precisamos entender é que muito mais do que encontrar a solução para os nossos problemas materiais, muito mais do que encontrar a solução para os nossos problemas emocionais e de relacionamento, nós podemos encontrar em Cristo Jesus, e precisamos encontrar, é a solução para o problema espiritual, causado pelos nossos próprios pecados, que é essa separação de Deus, causada pelo nosso próprio pecado. E essa separação só pode ser revertida por meio de Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé no sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Nós devemos crer nisso, irmãos. Até os cegos creram, até os cegos puderam ver. E que pela graça de Deus e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que nós tenhamos olhos para ver, não sejamos cegos espirituais, mas que o Senhor, na sua misericórdia, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver que as nossas necessidades, elas vão muito além de necessidades materiais, físicas, emocionais, mas elas são, sobretudo, espirituais. Que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver que muito mais do que uma conta bancária gorda, do que muito mais do que uma saúde plena, nós precisamos é de reconciliação com Deus, e isso nós só encontramos por meio de Cristo Jesus. E isso, porque tudo isso que nós temos aqui um dia vai passar, e nós estaremos diante de Deus, e naquele dia nós só teremos Cristo como garantia. E se hoje nós não nos voltarmos a Ele em fé, e crentes que de fato Ele é aquele que pode nos religar a Deus, naquele dia já não haverá mais a possibilidade de reagirmos diante da sentença que Ele irá pronunciar. Mas que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos conduza à fé, a vermos com os olhos da fé. Que Deus nos abençoe. Amém.